palco é o antigo Oriente Médio, um viajante exausto, coberto por aquela poeira fina da estrada, senta à beira de um poço e pede um simples favor a uma pessoa local. Um pouco de água para matar a sede no meio-dia. E isso, se a gente parar para pensar, parece a interação mais banal e cotidiana possível de se imaginar. Mas, lendo as fontes que separamos para hoje, percebemos que há um detalhe que muda absolutamente tudo. Muda a história inteira. Esse pedido aparentemente simples desencadeia uma das quebras de protocolo mais chocantes, revolucionárias e escandalosas de toda a história antiga. O viajante era judeu e a pessoa local era uma mulher de Samaria. E o mundo ao redor dele jamais, em hipótese alguma, aceitaria essa conversa. O nosso mergulho profundo de hoje vai focar exatamente nesse momento histórico monumental. Um texto documentado no Evangelho de João, capítulo 4, frequentemente intitulado Dá-me de beber. A nossa missão aqui, para quem nos acompanha, é analisar uma verdadeira montanha de comentários históricos, teológicos e culturais para entender, camada por camada, como esse diálogo rompeu barreiras. Barreiras étnicas, de gênero e sociais de uma forma avassaladora. Certo, vamos destrinchar isso. Para começar, eu confesso que fiquei muito curiosa com o palco dessa história. Lendo o material, fica claro que esse encontro era super improvável de acontecer logo de cara. Ah, sem dúvida. E essa é a pergunta fundamental para abrirmos essa discussão, porque o contexto é tudo aqui. Como a gente pode contextualizar o cenário político e geográfico para a nossa audiência? Para compreendermos o peso absurdo dessa narrativa, precisamos olhar não apenas para o mapa, mas para o que os historiadores chamam de geografia do preconceito da época. Geografia do preconceito. Gostei do termo. Pois é. Os textos nos revelam que Jesus estava deixando a região da Judeia, no sul, e partindo em direção à Galileia, mais ao norte. Uma viagem longa. Sim, e o contexto imediato era basicamente uma fuga estratégica. Ele estava evitando um conflito prematuro com os fariseus. Que eram a elite religiosa da época, certo? Exato. Essa liderança já estava muito alarmada com a crescente popularidade de Jesus e com o grande número de batismos que os discípulos dele estavam realizando. Os números já superavam até os de João Batista, pelo que li nas fontes. Então a decisão mais prudente e lógica era sair dos holofotes da Judéia. Mas é aí que a narrativa insere uma frase muito peculiar. O texto afirma que era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. E é exatamente nesse ponto que a história já começa a quebrar todas as regras de convivência daquele tempo. Geograficamente falando, a rota que cortava Samaria pelo meio era o caminho mais curto entre a Judéia e a Galileia, né? Era uma viagem de cerca de 3 dias de caminhada. Isso mesmo. 3 dias. Mas as fontes dizem que judeus ortodoxos e rigorosos daquela época se recusavam terminantemente a fazer esse trajeto mais curto. Eles preferiam literalmente andar muito mais só para não passar por lá. Parece que havia um costume absurdo de fazer um desvio gigantesco. Eles cruzavam o Rio Jordão para o leste, desciam por uma região chamada Pérea e só depois cruzavam de volta. O que alongava a viagem em vários dias. Tudo isso por um único motivo: não pisar em solo samaritano. É tipo pegar um voo com uma escala de 10 horas em outro país só para não ter que fazer conexão no estado onde o seu maior inimigo mora. É um nível de rancor impressionante. De onde vinha todo esse ódio? O rancor era monumental e definitivamente não era uma inimizade superficial de vizinhos que brigam por causa do muro. Era algo muito mais profundo. A raiz desse ódio mútuo era histórica e visceral. A gente precisa voltar bastante no tempo para entender. Lá para o ano de 722 a.C. Nossa, muito antes dessa história acontecer. Séculos antes. Foi quando o vasto Império Assírio conquistou o Reino do Norte de Israel, cuja capital era justamente Samaria. A tática de guerra dos assírios era cruel. O que eles faziam? Eles deportavam a elite local e traziam povos estrangeiros de várias outras nações conquistadas para habitar a região. Esses estrangeiros se misturaram com os israelitas mais pobres que haviam ficado para trás. Entendi.
Um projeto de dominação cultural. Exatamente. O resultado ao longo das gerações foi o surgimento de um povo de etnia e religião totalmente híbridas. Eles até adoravam ao Deus de Israel, mas misturavam isso com práticas culturais de outras nações. Para os judeus que retornaram do exílio na Babilônia séculos depois, os samaritanos eram vistos como traidores da raça e da fé. Eram considerados mestiços e impuros. Caramba, então já havia um preconceito racial e religioso enraizado há séculos. E pelo que vi nas fontes, a coisa piorou muito depois, não foi? Piorou drasticamente. Essa animosidade virou ódio declarado quando os samaritanos foram rejeitados pelos judeus na época da reconstrução de Jerusalém. E como retaliação, eles construíram o seu próprio templo, certo? Isso, um templo rival no Monte Gerizim. E o grande estopim dessa guerra cultural ocorreu em 128 a.C. O que aconteceu nesse ano? Um líder judeu, chamado João Hircano, simplesmente invadiu Samaria e destruiu completamente esse templo samaritano. Nossa, destruiu o templo deles. Dá para imaginar o ressentimento. Então, perceba, havia sangue derramado, ressentimento de gerações e um ódio teológico palpável de ambos os lados. Se conectarmos isso ao quadro geral da nossa análise de hoje, aquela frase ganha outro peso. A palavra original usada no grego implica muito mais do que uma conveniência geográfica. Na verdade, era uma urgência divina e intencional. Jesus não estava apenas pegando um atalho para economizar dias de caminhada. A leitura dos comentaristas sugere que ele tinha um compromisso agendado com a marginalização em pessoa. Ele precisava estar lá. É fascinante pensar por esse lado. Ele escolheu a rota do preconceito de propósito, sabendo exatamente onde estava pisando. E então chegamos à famosa cena do poço. O Poço de Jacó, perto de uma cidade chamada Sicar. E as informações arqueológicas que temos aqui são incríveis. A gente costuma imaginar um pocinho raso, mas as escavações mostram que esse poço tinha mais de 30 metros de profundidade. Cavado na rocha sólida. Puxar água dali não era brincadeira, exigia muita força. E é nesse cenário super inóspito que encontramos Jesus demonstrando uma humanidade e uma vulnerabilidade extremas. As fontes destacam muito isso. Ele está exausto da caminhada. Sim, ele era o mestre, mas sentia o peso do corpo físico. Ele está com fome. Mas o ponto principal é que ele está com muita sede. A figura central da história está ali, suada, cansada, sujeita a todas as limitações físicas da vida humana. Essa vulnerabilidade toda parece ser uma chave importante para o que acontece depois, não é? Com certeza. A vulnerabilidade não é um acidente de percurso, é o mecanismo perfeito para gerar conexão. E o momento do dia em que essa exaustão atinge o ápice é um detalhe crucial. As fontes falam sobre a hora sexta, né? O texto pontua claramente isso. Na contagem de tempo daquele contexto, a hora sexta significa exatamente o meio-dia. O sol está a pino. O calor na região do Antigo Oriente Médio nesse horário é absolutamente implacável. Castigador mesmo. Culturalmente, como você bem pontuou sobre a profundidade do poço, buscar água exigia um esforço físico descomunal. Por isso, as mulheres daquela região tinham costumes muito específicos. Elas iam juntas, não é? Iam aos poços em grupos, ou no frescor do início da manhã, ou no final da tarde. O poço era essencialmente o centro comunitário da aldeia. O lugar das conversas, de colocar o papo em dia. Exatamente. O fato de essa mulher samaritana estar lá totalmente sozinha no horário de maior calor do dia passa longe de ser uma coincidência. Ninguém em sã consciência sairia de casa naquela hora. É o indicativo claro de um ostracismo social profundo que ela vivia. Ou seja, para quem está nos escutando entender bem a cena, ela escolheu o horário mais insuportável fisicamente só para evitar o tormento psicológico de se encontrar com as vizinhas. Ela preferia o sol escaldante aos olhares julgadores. A vergonha pública e a péssima reputação a empurraram para o isolamento total. Ela estava fugindo de olhares tortos, de sussurros, de julgamentos, e aí ela chega ao poço, no meio do nada. No calor do meio-dia e dá de cara com um judeu. Já seria um clima super tenso. Mas então Jesus vira para ela e diz: "Dá-me de beber." É um pedido super curto. Mas caiu como uma bomba nas convenções da época? Lendo as análises, as fontes dizem que esse pedido quebrou 3 barreiras sociais gigantescas de uma vez só.
A primeira grande barreira esmagada ali é de fato a barreira de gênero. Naquela cultura patriarcal do primeiro século, líderes religiosos não conversavam com mulheres em público. Nem mesmo para pedir uma informação? Nem para isso. Os registros históricos nos mostram que havia ditados rabínicos orientando os homens a não falarem muito com mulheres nas ruas. Acreditava-se que isso atraía o mal e desviava a mente do estudo da lei. Que visão extrema! Para se ter uma ideia do extremismo, alguns rabinos mais radicais evitavam até mesmo cumprimentar as próprias esposas ou filhas em vias públicas. É bizarro pensar nisso hoje. Então, um mestre judeu falar a sós com uma mulher totalmente desconhecida? Era algo quase inconcebível para a sociedade da época. E as outras duas barreiras? Eu li algo sobre impureza cerimonial, que parece ser a segunda barreira étnica e religiosa. Exatamente. Não era apenas uma mulher, era uma mulher samaritana. Lembra do ódio histórico que mencionamos? Sim, o sangue derramado e a destruição do templo. Pois bem, a legislação de pureza cerimonial desenvolvida pelos judeus mais rigorosos daquela época era inflexível. Eles consideravam as mulheres samaritanas perpetuamente impuras, desde o nascimento. Perpetuamente impuras. Que fardo pesado! A animosidade era tamanha que circulavam regras dizendo que consumir qualquer alimento preparado por um samaritano era tão grave quanto comer carne de porco, que era totalmente proibido. Então, quando Jesus diz, dá-me de beber, Ele está pedindo, na prática, para usar o cântaro dela. Ele está se dispondo a colocar a boca no mesmo vaso que ela usava. Para a mentalidade religiosa ortodoxa, isso faria com que Jesus assumisse a sujeira dela. tornando-se imediatamente impuro perante a lei. E ele ignorou essa regra completamente. Ignorou totalmente. Caramba! E a terceira barreira fecha o pacote do escândalo, que é a questão moral, certo? Ela era uma pária, até mesmo dentro da aldeia dela, que já era uma aldeia desprezada pelos judeus. Exato. É como se ele estivesse pedindo favor, não apenas para a inimiga nacional, mas para a pessoa mais rejeitada do território inimigo. É uma quebra tripla de paradigma. A própria mulher fica sem acreditar. Ela responde algo na linha de: vem cá, como é que o senhor, sendo judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? Ela conhecia muito bem as regras do jogo, sabia como o mundo funcionava. E aqui é que a coisa fica realmente interessante. Jesus não responde à surpresa dela com um discurso sociológico sobre igualdade. Ele simplesmente muda a perspectiva. Ele joga na mesa o conceito da água viva. Ele diz: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você é que pediria, e ele te daria água viva. O mal-entendido que rola aqui é muito peculiar. É um mal-entendido clássico e profundamente humano. O choque de realidades é palpável no texto. Porque ela entende de um jeito muito literal, não é? Para ela, naquele contexto árido e sofrido, o termo água viva significava literalmente água de nascente, água corrente, em oposição àquela água estagnada e choca que ficava no fundo das cisternas. Ela é uma pessoa extremamente pragmática. Totalmente. Ela não está filosofando, ela quer resolver um problema imediato. Ela pensa: por favor, me dá dessa água mágica para que eu nunca mais tenha sede. E principalmente para que eu nunca mais precise fazer essa caminhada humilhante até este poço. Debaixo do sol do meio-dia para enfrentar o meu trauma social. Ela ainda está operando no nível do cansaço físico e do alívio social. Mas pelo que vemos na sequência da nossa exploração, Jesus estava preparando o terreno para ir muito mais fundo. Ele queria saciar uma sede muito mais profunda. E para saciar essa sede real da alma dela, ele precisava tocar exatamente na ferida. As fontes apontam que ele faz um confronto que é super direto, mas muito gentil. Ele diz: vai lá, chama o teu marido e volta aqui. E a resposta dela é aquela clássica tentativa de fugir do assunto. Ela dá uma cortada rápida e seca. Não tenho marido. É nesse ponto que a história dá uma guinada incrível. Jesus vira e diz: você falou a verdade. Você já teve 5 maridos e o homem com quem você vive agora não é seu marido. Lendo isso, a visão tradicional sempre me pareceu muito rasa. Como as pessoas costumam interpretar? Rotulando essa mulher quase como uma sedutora ou uma vilã da cidade. Alguém imoral por escolha. Mas os comentários históricos trazem um contexto muito diferente e até de cortar o coração. Como as leis da época explicam essa situação dela.
O que é fascinante aqui é mergulharmos no contexto jurídico e cultural daquele período. Como você disse, por séculos essa mulher foi rotulada injustamente por interpretações apressadas. Mas a realidade era mais complexa. Muito mais. Se analisarmos as leis rabínicas de divórcio da época, descobrimos uma história possivelmente muito mais trágica. Por quê? As mulheres não podiam pedir divórcio. Naquela sociedade altamente patriarcal, as mulheres não tinham autonomia jurídica para iniciar um processo de divórcio. Elas eram, na esmagadora maioria das vezes, vitimadas pelas circunstâncias e pelos caprichos dos homens. As fontes mencionam algumas escolas rabínicas específicas sobre isso, né? Sim, existiam escolas rabínicas mais liberais na interpretação da lei, como a famosa escola do Rabi Hillel. Eles permitiam a um marido divorciar-se de sua esposa por motivos que hoje consideraríamos absolutamente banais e ridículos. Tipo o quê? Como queimar o jantar, falar alto demais ou simplesmente o marido encontrar outra mulher que julgasse mais atraente. Além disso, a infertilidade era uma causa fortíssima e muito comum para o repúdio. Nossa, então se ela teve 5 maridos, a probabilidade dela ser uma devoradora de homens é baixíssima. É muito mais provável que ela tenha sido repetidamente abandonada, repudiada por motivos frívolos ou talvez enviuvada. Imagina a bagagem emocional dessa pessoa. Ela acumulou um histórico enorme de rejeição. Rejeição, luto e desamparo em uma sociedade onde o valor e a segurança financeira de uma mulher estavam inteiramente atrelados a pertencer ao marido. E agora ela vive com alguém que não é marido dela. Sim, para simplesmente sobreviver e não morrer de fome ou nas ruas, ela se encontra em uma união não oficializada, vivendo sem nenhuma proteção jurídica, financeira ou moral. Quando Jesus traz isso à tona, ele não expõe essa ferida para humilhá-la. De forma alguma. Note que o poço estava vazio. Não havia uma plateia para rir dela. Ele expõe essa realidade duríssima para mostrar que conhece o fundo do poço da alma dela. Ele demonstra que sabe absolutamente tudo sobre a dor dela. Mas o faz com uma empatia gigantesca, sem nenhum tom de julgamento ou condenação moralista. O diagnóstico é preciso, cirúrgico, mas é cheio de graça. É um momento de vulnerabilidade assustadora para quem se coloca no lugar dela. Pensa bem, de repente ela percebe que aquele viajante desconhecido sabe todos os segredos mais sombrios e dolorosos do passado dela. E qual é a reação dela diante dessa exposição? É algo que a psicologia moderna explica super bem. Ela lança uma gigantesca cortina de fumaça teológica. Ela tenta mudar de assunto o mais rápido possível. Sentindo-se exposta, ela desesperadamente diz algo como: Senhor, vejo que é profeta. Já que o senhor entende dessas coisas, me tira uma dúvida. Nossos antepassados adoravam aqui, no Monte Gerizim, mas vocês judeus dizem que é em Jerusalém o lugar certo. Quem está certo? É uma mudança brusca de rota. É quase cômico, é tipo começar a brigar por político ou discutir a cor da toalha da mesa no almoço de domingo, só para não ter que falar sobre o seu próprio divórcio ou sobre a sua depressão. Sem dúvida. É muito mais fácil iniciar um debate intelectual do que enfrentar os próprios traumas. Essa fuga para o debate acadêmico ou religioso é o escudo padrão da humanidade contra a convicção pessoal, não acha? É o nosso mecanismo de defesa por excelência. Mas Jesus, mais uma vez, demonstra uma maestria incrível na condução do diálogo. Ele não a ignora. Ele poderia ter dito, não muda de assunto. Poderia, mas não a chama de hipócrita nem a ataca por tentar fugir do assunto doloroso. Ele aceita entrar na pergunta dela, mas eleva a resposta a um patamar que simplesmente destrói o paradigma religioso da época. Como as fontes descrevem essa resposta de Jesus? Jesus responde rompendo com o monopólio geográfico de Deus. Ele diz que a hora vem quando nem no Monte Gerizim, nem em Jerusalém, adorarão o Pai, mas que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Com essa única declaração, ele derruba as estruturas engessadas da religião tradicional. A verdadeira adoração não está mais amarrada a um código postal, a uma montanha sagrada, a um prédio ou a uma etnia específica. Ela transcende as fronteiras físicas e os rituais para se tornar uma realidade interior do coração. Isso é muito forte.
E lendo as notas de estudo da nossa análise, há um padrão literário que os comentaristas apontam que me deixou fascinada com a estruturação desse texto de João. Você se refere ao paralelo com o capítulo anterior? Exatamente. No capítulo anterior, João 3, temos a célebre conversa de Jesus com Nicodemos. O contraste entre esses dois encontros é genial. Parece que foi desenhado lado a lado de propósito para nos dar uma lição para a vida. É um espelho literário impressionante. Pensa só nas diferenças entre os dois. Sim. Quem é Nicodemos? Um homem judeu da mais alta elite, o mestre da lei respeitadíssimo, ortodoxo, rico. E que procura Jesus na segurança e na escuridão da noite. E como ele reage ao ensino de Jesus? Ele fica completamente confuso, não consegue entender as verdades espirituais básicas. Logo no capítulo seguinte, o texto vira o espelho completamente. Jesus conversa com uma mulher Samaritana, herética para os padrões dos judeus, totalmente marginalizada, sob a luz ofuscante e reveladora do meio-dia. E qual é o desfecho? Essa mulher que era pária compreende a mensagem em sua essência profunda. E o mais chocante é como Jesus se revela para ela no final, não é? Esse é indiscutivelmente o clímax da ironia teológica dessa narrativa. Como acontece essa revelação? A mulher, em meio à conversa, menciona a sua esperança na vinda do Messias, que os samaritanos chamavam de Taheb. Aquele que viria para explicar todas as coisas. E é nesse momento que Jesus faz uma revelação inédita, curta e absoluta. Ele diz: "Eu o sou, eu que falo contigo." No grego original, essa expressão carrega todo o peso do nome de Deus do Antigo Testamento, o grande Eu Sou. É uma declaração poderosíssima. O que é espetacular aqui é que Jesus sistematicamente evitava dar essa declaração explícita de sua identidade messiânica aos líderes religiosos pomposos e instruídos da capital. E viviam exigindo provas lógicas e sinais miraculosos. No entanto, ele escolhe se revelar abertamente, sem meias palavras, a uma mulher estrangeira, com uma moralidade fraturada pela sociedade, que era alvo do desprezo geral. Ele confia a maior verdade do universo à pessoa menos provável, no lugar menos provável. O que provoca uma reação imediata que nos serve de ponte perfeita para nossa reflexão final de hoje. A narrativa conta que a mulher, ao ouvir isso, simplesmente larga o seu cântaro de água junto ao poço e sai correndo para a cidade. O cântaro era o objeto pelo qual ela tinha ido até lá, o símbolo do fardo diário dela. Deixá-lo para trás é a metáfora perfeita de que ela encontrou uma água muito maior, uma satisfação tão profunda que as necessidades urgentes e os medos antigos perderam a importância. Aquela mulher que horas antes se escondia no calor do meio-dia para fugir das pessoas, agora corre desesperadamente em direção à multidão que a desprezava. E ela bate nas portas e grita: "Venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será este o Cristo?" Ela vira a primeira grande missionária da região. Então, o que tudo isso significa para nós, trazendo para a nossa realidade moderna e para quem nos ouve? O que esse encontro nos ensina sobre o nosso papel na sociedade hoje? Essa reflexão final é talvez a mais urgente para quem nos acompanha. A aplicação social dessa narrativa aponta diretamente para o comportamento das nossas comunidades modernas. Seja a igreja institucional, sejam organizações civis focadas em acolhimento. A tendência natural de qualquer instituição humana é construir muros. Nós criamos regras sociais e esperamos que as pessoas se adequem, se limpem e se ajustem aos nossos padrões antes de serem aceitas no nosso convívio. A gente quer que elas venham até nós, nos nossos termos e horários. Mas o encontro no Poço de Sicar ensina o exato oposto. O acolhimento genuíno e a transformação real de vidas só acontecem quando a comunidade decide sair da sua bolha de conforto e ir em direção às periferias emocionais e geográficas. É um movimento de ir até os excluídos, ir sem o filtro sufocante do preconceito. Se a gente quer realmente alcançar e ajudar na restauração dessas vidas, precisamos ter a coragem de fazer o que Jesus fez. Fazer o desvio, ir até onde as pessoas estão escondidas. É necessário sentar-se junto ao poço da dor delas e, olha que quebra de paradigma, admitir as nossas próprias vulnerabilidades. Não é chegar como salvador arrogante que tem a cartilha com todas as respostas prontas para a vida do outro. Mas chegar dizendo:
Eu também estou cansado, me dá um pouco de água. É pedir que a pessoa estigmatizada compartilhe algo, mostrando que ela tem valor, que ela tem dignidade. É escutar a história dela sem emitir condenações apressadas. A transformação de verdade não vem de uma palestra dada de cima para baixo. Ela acontece ali, na conexão olho no olho. No calor incômodo do meio-dia, no meio da vida real e bagunçada. Perfeito. E para coroar essa análise, há um último detalhe registrado na fonte que não exploramos a fundo ainda, mas que deixa uma reflexão super provocativa. Qual seria esse detalhe? Logo depois que Jesus se revela à mulher, os discípulos finalmente retornam da cidade com a comida. O texto descreve que eles ficam admirados. E a palavra original denota um choque cultural paralisante ao verem Jesus conversando a sós com uma mulher samaritana. Eles não podiam acreditar no que estavam vendo. Contudo, o autor faz questão de registrar algo muito incômodo. Todavia, nenhum lhe disse: "Que perguntas?" Ou "Por que falas com ela?" Esse silêncio dos discípulos é ensurdecedor. É um silêncio pesado. Sabe aquele silêncio constrangedor de elevador onde todo mundo está desconfortável, mas ninguém tem coragem de falar nada? Era um silêncio carregado do mesmíssimo preconceito cultural milenar que Jesus acabara de destruir naquela conversa. Eles estavam chocados com a quebra de protocolo, mas não ousaram confrontar. Preferiram engolir a seco o desconforto de ver suas tradições mais sagradas sendo ignoradas. Isso levanta uma questão importante para nossa audiência a refletir após essa nossa exploração. O que devemos nos perguntar? Mesmo diante de um milagre evidente de graça, dignidade e restauração acontecendo bem diante dos nossos olhos, quantas vezes nós também escolhemos o silêncio confortável do nosso preconceito coletivo? No fundo, não querendo aceitar ou sequer entender por que a água viva da aceitação e do amor foi oferecida justamente a alguém que, pelos nossos critérios sociais, já havíamos julgado como totalmente indigno de receber qualquer coisa. Nossa! Essa é daquelas perguntas que ficam martelando na cabeça da gente por um bom tempo. Pessoal, nós vimos hoje como um pedido super simples de água debaixo de um sol escaldante foi capaz de desfazer dogmas raciais de séculos. Despedaçar regras rígidas de separação de gênero. E anular condenações sociais que pareciam irreversíveis. Foi um encontro que pegou uma mulher isolada pela vergonha e a transformou na primeira grande mensageira de esperança de sua comunidade. Uma transformação absoluta. E com esse desafio deixado no ar pelo nosso especialista sobre como reagimos quando a compaixão alcança os que consideramos indignos, nós encerramos a nossa análise de hoje. Muito obrigada a quem nos acompanhou em mais esse mergulho profundo. Foi uma jornada e tanto. Fica o convite para a nossa audiência pensar quais poços e quais pessoas à beira deles nós estamos evitando de propósito nas nossas próprias rotas diárias. Até a nossa próxima exploração.